Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui em mais uma aula de Química. Hoje nós iremos dar continuidade aos estudos de termoquímica, entendendo o que são entalpias de combustão e formação. Preste muita atenção à nossa aula, pegue papel, caneta, borracha, faça suas anotações para poder fixar melhor o conteúdo em sua mente, tá certo? Então vamos para a aula. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender em relação às entalpias das substâncias, como a gente estudou na aula passada, é que algumas substâncias, minha gente, apresentam um estado padrão na natureza. Né? Existem substâncias que podem ser encontradas em determinadas variedades, né? Como é o caso, por exemplo, do carbono, que pode ser encontrado em diversas formas alotrópicas, né, na natureza. Pode ser encontrado, por exemplo, em grafite, na forma de grafite, na forma de diamante, tá certo? Então nós precisamos entender que o estado padrão de determinado elemento é aquele estado mais comum em que o elemento apresenta-se na natureza, né, tendo relação aí com seu estado físico, estado alotrópico ou até mesmo estado cristalino. É a forma mais comum, é a forma mais estável da substância encontrada na natureza, basicamente em condições normais de temperatura e pressão, como a gente já conhece, essa temperatura normal, né, entre aspas, de 25 graus e a pressão de 1 atmosfera de 1 atm, tá certo? Então vejam só. Esses elementos, essas substâncias que aparecem aí, o grafite, o gás oxigênio, o gás carbônico e água na forma líquida, são as formas mais comuns dessa substância. É claro que o grafite pode ser encontrado, o carbono pode ser encontrado em outras formas, né? Uma forma, por exemplo, de diamante na natureza. O gás oxigênio pode ser encontrado na forma de ozônio, né? O oxigênio pode ser encontrado na forma de ozônio. O CO2 na natureza ele é encontrado na forma gasosa, mas ele pode se encontrar também na forma sólida. Né? A água pode estar em seus estados físicos diferentes, porém a mais abundante é a forma líquida. Então o estado padrão de um elemento, repito, é a forma mais comum, né? Levando em consideração seu aspecto físico, alotrópico ou cristalino aí, né? De determinada substância que encontramos na natureza. Tá certo? Em relação ao estado alotrópico, lembra, o estado alotrópico é determinado apenas pela forma de ligação entre os elementos que formam a substância. No caso, grafite e diamante são duas formas alotrópicas do elemento carbono. Né? A gente pode considerar aí as formas físicas no que diz respeito à estrutura da substância água. Né? Ela pode estar presente no planeta nas três fases, nas três formas físicas, porém, como eu disse, a líquida é a mais abundante. Tá certo? Vamos lá. Quando a substância é simples, né, e ela se encontra no estado padrão, a gente diz, pessoal, que sua entalpia padrão é igual a zero. Isso não quer dizer que a substância não vá ter uma energia. Como a gente já estudou na aula passada, né, no estudo de entalpia, todas as substâncias apresentam uma energia interna, certo? Porém, quando a gente fala de entalpia padrão, né, de formação, por exemplo, ou entalpia padrão de combustão, por exemplo, a gente está levando em consideração os estados mais comuns das substâncias. Então, grave isso que eu vou falar, grave isso que está na tela, tá? Quando as substâncias se encontrarem no estado padrão, ou seja, na sua forma mais comum na natureza, elas terão entalpias iguais a zero. Tá certo? Grave isso porque isso vai ser muito importante quando nós estivermos calculando a entalpia das reações, se baseando aí nas energias de formação ou combustão, tá certo? Pois bem, então vamos entender o que é entalpia padrão de combustão. Bom, basicamente o título já revela para a gente o que é essa entalpia, né, pessoal? É a energia liberada na combustão completa de um modo de uma substância qualquer, né, com todas as substâncias presentes aí no estado padrão. Tá? Então, quando nós falamos em entalpia padrão de combustão, nós estamos falando de uma entalpia que se relaciona com a queima, com a combustão de 1 mol apenas de uma determinada substância. Tá certo? Então, por exemplo, aqui embaixo nós vemos
algumas combustões acontecendo, algumas queimas acontecendo para produzir água e para produzir gás carbônico aqui embaixo. Então essas entalpias envolvidas na produção desse molde de água, né, através do processo de combustão, ou desse molde de gás carbônico, através desse processo de combustão, essas entalpias representam a entalpia padrão de combustão dessas substâncias, tá certo? São valores que já são valores praticamente calculados, analisados em laboratório, são padronizados. Mas é muito importante que a gente entenda como eles surgem e até mesmo é importante que a gente saiba aplicá-los em determinados processos para poder descobrir a entalpia, né, o ΔH de algumas reações, tá certo? Vamos adiante. Pois bem, a entalpia padrão de formação é muito parecida com a entalpia de combustão. Aqui nós não estamos falando de uma reação especificamente de combustão, mas de qualquer reação química, tá certo? Essa entalpia de formação, gente, ou entalpia padrão de formação, nada mais é do que a entalpia que está envolvida no processo de fabricação de um mol de uma substância, tá? A partir de substâncias simples correspondentes, né? E todas essas substâncias simples precisam estar no seu estado padrão. Então, essas entalpias que nós vemos aqui, veja, entalpia de fabricação da água, entalpia de fabricação do gás amônia, são entalpias de formação. Por quê? Porque são entalpias que se referem a reações de formação dessas substâncias, ou seja, reações que partem de substâncias simples, no seu estado mais natural, no seu estado mais comum da natureza, para formar apenas um mol daquele produto, um mol daquela substância, seja aqui um mol de água, ou seja, um mol de amônia, tá certo? Então lembre-se, quando a gente fala de entalpia padrão, tá, de combustão, é da combustão de algumas substâncias para a produção de outras. Porém, a gente sempre tem que estar de olho nessa quantidade de número de mol. Tá? Quando a gente fala de combustão, entalpia de combustão é na combustão de um mol de uma substância. Quando a gente fala na entalpia de formação, é na produção de um mol de uma substância qualquer. Então, esses deltas H aqui, pessoal, eles se referem a essa entalpia padrão de formação, tá? Esses deltas H aqui, eles podem ser chamados de delta HF, tá? Ou seja, delta H de formação das substâncias. É um símbolo que, vez ou outra, aparece para algumas situações, é importante que a gente saiba, tá? Na entalpia de combustão, o símbolo é esse aqui, ó, delta HC, tá? Essa bolinha aqui em cima representa que o processo é um processo padronizado, né? Por isso o nome, entalpia padrão de formação ou entalpia padrão de combustão, tá certo? Pois bem, então, para que vão servir esses valores, né, de entalpias de combustão ou de formação das substâncias? E, gente, basicamente, esses valores dessas entalpias de formação, né, e de combustão são valores que, como eu disse, são tabelados. E eles servem para que a gente possa calcular o ΔH de algumas reações. Eles servem para que a gente utilize-os como ferramentas para calcular esse ΔH aí de algumas reações químicas. Nós vamos ver alguns exemplos, eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Para não se perder. Façam suas anotações, tá? E qualquer pergunta me lembra lá ou me manda lá pergunta no WhatsApp, tá ok? Vamos lá. Olha só que interessante, veja. Nós temos aqui uma reação onde 3 mols de uma substância, 3 mols de óxido de magnésio, reagem com 2 mols de alumínio sólido, formando 3 mols de magnésio sólido e 1 molzinho aqui. Vamos lembrar que quando não tem número nenhum aqui na frente da substância, tem o 1, né? Ele está oculto. 1 mol de óxido de alumínio. Bom, aqui são dadas as entalpias de formação do óxido de alumínio, tá? E do óxido de magnésio. Tá? Do óxido de alumínio é de menos 1670 kJ por mol e do óxido de magnésio menos 604 kJ por mol. Por que as entalpias de formação, pessoal, do alumínio sólido e do magnésio não aparecem nessa lista? Porque, como a gente já viu, pessoal, substâncias simples, no seu estado padrão, ou seja, na sua forma mais comum, têm entalpia igual a zero. Então, essas entalpias iguais a zero, elas não são usadas, elas são neutras, elas não vão ser usadas para o cálculo do ΔH da reação.
tá certo? Então, para a gente calcular o ΔH dessa reação aqui, como é que a gente faz? Ó, regrinha que vocês já conhecem, né? A formulazinha que vocês já conhecem, ΔH é igual a HP menos HR, ou seja, a entalpia dos produtos, que é a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial, tá certo? Então, nosso ΔH aqui vai ser igual, olha só, a 1, né? Número de mol do óxido de alumínio, 1 vezes a entalpia de formação do óxido de alumínio, que é menos 1670, tá aqui, tá? Menos da fórmula, tá? E aqui 3 vezes a entalpia de formação do óxido de magnésio, que é menos 604 kJ por mol, tá? Repetindo, a gente tira aqui essas entalpias do alumínio e do magnésio, porque eles são substâncias simples no estado padrão. Se por acaso nós fôssemos utilizar alguma dessas entalpias, elas viriam aqui nessa lista, tá certo? A gente não precisa lembrar, nem saber, nem decorar essas entalpias de formação, porque elas são fornecidas para a gente quando a gente precisa fazer o cálculo do ΔH de alguma reação. Então, sabendo disso, pessoal, é só organizar aqui os valores e terminar essa continha. Olha só, o ΔH é igual 1 vezes 1670 é menos 1670, menos, tá? 3 vezes menos 604 vai dar menos 1812. Claro que aqui vai dar um sinalzinho de mais, né? Vamos ter aqui, ó, um joguinho de sinal, menos com menos vai dar mais, tá? O resultado vai ser, ó, menos 1670 mais 1812, né? Como é que a gente faz isso aí? A gente subtrai e repete o sinal do maior número, né? Nesse caso aqui, o nosso ΔH vai ser positivo, igual a menos mais 142 kJ, tá certo? Esse é o ΔH dessa reação em questão, tá certo, pessoal? Então vejam que não existe dificuldade. Você tem uma reação, tem as ferramentas que são as entalpias de formação das substâncias, os valores vocês irão substituir para as substâncias. É claro que a gente precisa multiplicar, né, o número do coeficiente pela entalpia de formação da substância, tá? Essas entalpias de formação são apresentadas para cada mol de substância. Então, se você tem 3 mols de óxido de magnésio, então 3 vezes a entalpia de formação do óxido de magnésio, que é essa aqui, como a gente procedeu nesse cálculo. Então, fique atento nisso, tá certo? Vamos adiante. Outra situação, vê, um dos sérios problemas na maioria das regiões metropolitanas é a chuva. Um dos responsáveis é o poluente trióxido de enxofre, tá? Que reage com a água da chuva originando ácido sulfúrico. O trióxido de enxofre, SO3, não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o poluente SO2, que é o dióxido de enxofre, tá? Reage com o oxigênio do ar. Então tá aqui a reação de produção, né, desse SO3, tá, a partir do SO2 com oxigênio. Bom, calcule o ΔH dessa reação baseando-se nas seguintes entalpias padrão de formação. Pessoal, novamente, nós temos aqui uma reação de formação do SO2 e aqui a reação de formação do SO3. Aqui estão as entalpias de formação dessas duas substâncias. Como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? É só lembrar que como o gás oxigênio é uma substância simples, ele vai sair daqui, a gente não vai utilizar entalpia de formação para ele, porque a entalpia de formação dele é igual a zero, né? Pois bem, então observa. ΔH da reação vai ser a entalpia final, ou seja, dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, tá? Então observe aqui, nosso produto é o SO3 e o ΔH de formação dele é menos 396. Como nós temos 2 mols dessa substância, vamos ter que multiplicar 2 mols vezes 396, tá? Menos da fórmula, tá aqui o menos da fórmula, e aí 2 vezes a entalpia de formação do SO2, né? Para a gente poder ter aqui a entalpia dos reagentes, nós só temos ele como reagente, porque o oxigênio cortou, tá certo? Então, 2 vezes a entalpia dele, que é 297 kJ por mol, negativo. E aí a gente vai ter o resultado, ó. 2 vezes 396 vai dar 792, menos 2 vezes menos 297, dá menos 594, tá? Vamos lembrar aqui, ó, joguinho de sinal, menos com menos, tá certo? ΔH é menos 792, mais, olha só o joguinho de sinal aqui, tá? Cuidado com esse joguinho de sinal, pessoal.
mais 594. Nosso resultado é igual a um ΔH de menos 198 kJ, tá certo? Então, novamente, a gente tem uma reação para calcular o ΔH, são dados os ΔH de formação de algumas substâncias, a gente só precisa fazer aí o HP menos HR, né? Entalpia final menos a entalpia inicial, né? Entalpia de produtos menos a entalpia de reagentes, tá? Tranquilamente, obedecendo aqui os valores dos coeficientes. Se a gente segue esse passo, pessoal, a gente não erra para calcular ΔH de reação nenhuma a partir dessas entalpias de formação, tá certo? Olha outra situação, ó. De acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos, tá aqui a equação, e aqui os dados fornecidos são os calores de formação aí de cada uma dessas substâncias, indique qual o valor da entalpia padrão de combustão do acetileno, que é esse C2H2, tá certo? Em kJ por mol. Beleza, vamos lembrar o seguinte, precisamos apresentar a entalpia de combustão da substância. Então, entalpia de queima de 1 mol daquela substância. Como aqui na reação nós temos 1 mol exatamente da substância, é só calcular o ΔH dessa reação e pronto, tá certo? Então observem aqui, ΔH da reação é H final, ou HP, né, energia dos produtos, menos a energia inicial, que é a energia dos reagentes. Pois bem, vamos lá, ó. ΔH vai ser, quem vai ser o ΔH final? Atenção, energia dos produtos, 2 vezes a energia do gás carbônico, tá? Do CO2, que é 393,3 negativo, então 2 vezes essa energia aqui do gás carbônico, tá? Junto com a energia da água, nós temos 1 mol de água aqui, tá? Então 1 vez a energia de formação da água, que é 285,5 kJ. Menos da fórmula, tá certo? A energia dos reagentes. A energia dos reagentes aqui, ó, o oxigênio é uma substância simples, então ele sai daqui, ele é cortado, porque tem entalpia de formação igual a 0, tá? E a energia do acetileno. A energia do acetileno aqui, a energia de formação dele é de 226,5 kJ por mol, sendo esse valor positivo, tá? Então cuidado aí. Bom, 2 vezes menos 393,3 vai dar menos 786,6. Tá aqui, tá? 1 vez menos 285,5 vai dar ele mesmo. E aqui, ó, cuidado com o joguinho de sinal, tá? Menos da fórmula, menos com mais vai dar menos. Olha só. E repete 226,5. Pois bem, então esse ΔH da gente agora vai ser basicamente, né, a junção de todos esses valores, porque são valores negativos. É só juntar todos eles e repetir o sinal. Então, nosso ΔH vai ser de menos 1.298,6 kJ por mol. A alternativa correta aí é a letra B. Tá certo, pessoal? Fica ligadinho nessas dicas que eu estou dando, nesse passo a passo, tá? Se quiser, você pode retornar esse vídeo quantas vezes quiser, observar as resoluções dessas questões quantas vezes, tá certo? Vamos para mais uma. Veja, sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 2 igual a menos óxido de ferro 2 igual a menos 64,04 quilocalorias por mol. E o ΔH de formação do óxido de ferro 3 igual a menos 196,5 quilocalorias por mol. O ΔH da reação abaixo será igual a quanto? Pois bem, uma questão simples, tá? Mas a gente precisa ter cuidado numa coisa. Bom, a primeira coisa aqui que eu preciso falar é que, como nós temos o gás oxigênio e ele é uma substância simples, ele vai sair de fora da nossa análise, vai sair de fora do nosso cálculo, tá certo? Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Quem é o óxido de ferro 2 e quem é o óxido de ferro 3 aqui? Vamos ter cuidado com isso, tá certo? Nós temos esse óxido de ferro e nós temos esse outro óxido de ferro, tá certo? Bom, o óxido de ferro 2, pessoal, é esse camarada aqui, ó. Tá? O óxido de ferro 2 é esse camaradinha aqui, tá? Esse 2, para quem não lembra, né, do estudo lá das funções inorgânicas, ele surge da carga do ferro na molécula. Então, o oxigênio na direita da molécula tem carga menos 2, o ferro aqui tem que ter carga mais 2 ou 2 mais.
Então, o óxido de ferro 2 é esse camarada aqui, tá certo? Esse aqui é o óxido de ferro 3. Veja, nós temos 3 oxigênios. Se cada oxigênio tem carga menos 2, no total vamos ter 6 cargas negativas. E a molécula, para poder ser formada, precisa de 6 cargas positivas. Isso só é possível porque esses 2 átomos de ferro, cada um tem carga 3 mais ou mais 3. Nessa molécula nós temos 6 cargas negativas aqui dos oxigênios e aí 6 cargas positivas aqui dos átomos de ferro. Vocês devem lembrar lá do estudo de ligações iônicas, né, que o total de cargas positivas de uma molécula tem que ser igual ao total de cargas negativas e vice-versa, tá certo? Então, agora que a gente já sabe quem é o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3, fica fácil a gente fazer o cálculo, tá? Ó, ΔH vai ser HP menos HR de novo, tá? Entalpia de produtos ou entalpia final, menos a entalpia de reagentes ou entalpia inicial, tá? E aí, ó, que é a entalpia final? A entalpia do óxido de ferro 3, que nesse caso aqui vale, olha só, menos 196,5 quilocaloria por mol, tá certo? Se eu tenho apenas 1 mol dessa substância, então 1 vezes menos 196,5. Menos da fórmula, tá? Menos da fórmula. E aí nós temos 2 vezes, né, a entalpia de formação do óxido de ferro 2, que é esse camarada aqui. Por que é 2 vezes? Porque nós temos 2 mols dessa substância, tá certo? Então 2 vezes menos 64,04, que é a entalpia do óxido de ferro 2, tá bom? Bom, e agora é só correr para o abraço, agora é só resolver essas continhas aí para a gente poder chegar no resultado. Olha, ΔH é igual a menos 196,5, tá? Menos o valor aqui da entalpia de formação do óxido de ferro 2, 2 vezes menos 64 vai dar menos 128, nesse caso 128,08, porque tem um 0,4, né? Pois bem, aqui vamos fazer o joguinho de sinal. Olha só, o ΔH vai ser menos 96,5 mais 128,08, tá ok? Então, para resolver agora, repete o sinal do maior número e subtrai. O nosso ΔH é igual a menos 68,42 quilocalorias. A alternativa correta é a alternativa da letra A. Vamos lembrar o seguinte, se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, tá certo? Se fosse um ΔH positivo, a reação seria uma reação endotérmica. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu já tinha dito, vocês podem revê-la quantas vezes for necessário, tá certo? Qualquer dúvida é só me acionar lá no WhatsApp. Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula de termoquímica. Tchau, tchau.